Olá, me chamo Zeneide Fernando Carvalho Silva. Sou professora em formação do curso de licenciatura em matemática e venho, através desse vídeo, mostrar a introdução da história da matemática como um recurso didático para o ensino da matemática no Fundamental 2. Né? Durante esse percurso do nosso curso, nós estamos no 4º ano, nós estamos cursando a matéria de História da Matemática. E nos apresentado, né, como que essa história foi desenvolvida, né, vários aspectos da história da matemática, porque não tem como olhar só um, né, só uma data, só um matemático, não. Temos que olhar ela como um contexto, um todo. E durante essa disciplina, foi nos proposto que a gente elaborasse um plano de aula que tivesse como base, né, como base a história da matemática, que a história da matemática fosse um recurso didático, né, fosse usado realmente como um recurso didático, não só apresentado aos alunos como uma data ou um matemático específico, algo que aconteceu, não, mas que ela fosse dada como um recurso didático que a gente poderia estar usando em sala de aula. E durante a nossa formação dessa matéria, a gente se deparou com alguns matemáticos, né, sobre a história de alguns matemáticos, sobre algumas décadas, e sobre alguns matemáticos, né, que afirmam isso. A gente pode olhar Lopes, em 2013, ele afirma assim, ele diz assim, que um equívoco frequente ocorre ao utilizar-se a história da matemática apenas como ilustração, presa a fatos isolados, nomes famosos e data, né? Que não é olhar para a história da matemática, né? Só como isso, só como uma ilustração ou falar sobre um determinado matemático, sem um contexto, né? Sem envolver ele na nossa matemática mesmo. Ambrósio diz assim, ó, é necessário que o ensino da matemática esteja vinculado ao contexto da época e da cultura em que o conhecimento matemático foi construído, devendo estar relacionado com o ensino da matemática. Né? Então, tem tudo isso, tem que analisar, né, a época que a matemática estava se desenvolvendo, a cultura, os conhecimentos matemáticos, porque diante do curso, né, dessa matéria de História da Matemática, a gente viu que ela foi desenvolvida, que a matemática que a gente tem hoje, ela foi desenvolvida através de várias épocas. Não foi só um matemático desenvolveu e ela continuou assim, não. A gente vai ver que foram vários, né? Um contribuiu, o outro contribuiu, um foi formulando a ideia do outro, até chegar hoje na matemática que nós temos. E durante também o nosso curso de História da Matemática, né, o professor nos apresentou o livro Ensaios Temáticos, História e Matemática em Sala de Aula, né, que nos dava base de como planejar, né, como fazer um plano de aula, como expor esse assunto História da Matemática, né, como aula mesmo. E a partir dessa leitura, decidi utilizar um diagrama como modelo de inspiração, que é o diagrama de Charquinha, que está no livro de 2017. Né? Que esse diagrama ele vem explorar vários aspectos para que a gente pudesse analisar, né, da história da matemática e trazer essa história para dentro de sala de aula. Né? E com base nele, elaborei um plano de aula que pode ser utilizado por outros professores, como exemplo de prática pedagógica fundamentada na história da matemática. Então, tendo esse assunto história da matemática, trazendo como prática, né, para a sala de aula mesmo. Não igual já foi falado, não só com uma data, com um personagem, não. Aqui está o diagrama de Charquinha 2017. Né? E alguns pontos importantes desse diagrama, que ele elaborava um texto, né, uma base para a gente apresentar como aula. E tinha ele, algum ponto importante, era o cenário mundial, que era analisar como está aquela situação, né, como era a história da humanidade naquele tempo,
né? Vamos levar lá para os egípcios como estava, qual era o tempo que os egípcios estavam passando, como que a Babilônia estava se desenvolvendo, né? Porque a gente vai ver durante a história que a matemática ela foi formulada em várias, né? Cada época, cada sociedade foi desenvolvendo a sua e pegando também informações de outras, né? Acumulando também informação de outras. E um outro ponto importante também do diagrama era o personagem, mandava a gente explorar os personagens contemporâneos. E, na verdade, era mais de um, né? Não só um. Por quê? Quando a gente for analisar lá no decorrer, um matemático que desenvolvia uma ideia em outro local, em outro período, outro matemático ia desenvolvendo. Então, às vezes, até na mesma linha de raciocínio, ou um absorvia do outro, ia transformando sua linha de raciocínio também, e ali acumulando e fazendo, né, desenvolver aqueles cálculos de uma maneira diferente. E também tinha um ponto desse diagrama, era o personagem em si. Escolher um personagem que representava ou que foi fundamental para um determinado assunto, né? Vamos dizer lá, da teoria dos números, e assim vai, multiplicação, divisão, os vários assuntos matemáticos que a gente tem. E também os personagens que contribuíram para a evolução do tema. Aqueles autores que debatiam, que conversavam, que explicam sobre esse tema, sobre determinada época, né? Então, foi nos apresentado esse diagrama de Charkin, para que nós tivéssemos uma base, né, daquilo que a gente ia estar pesquisando para fazer o nosso plano de aula. O ponto 2 é a elaboração do conteúdo de intervenção, no caso, elaborar. A gente fez bastante pesquisa através desse livro também, né? E durante o processo de pesquisa e organização do conteúdo, centrado no tema multiplicação, foi o tema que eu escolhi, identificou-se que a presença de vários momentos históricos e personagens que contribuíram para o desenvolvimento da matemática ao longo do tempo. Essas pesquisas permitiu compreender como os conceitos matemáticos evoluíram e foram sistematizados até chegarem à forma de ensino utilizados atualmente. Então, quando a gente vai lá buscar na história da matemática, a gente vai ver e compreender não só existe um método de resolver, né? Não se existiu também só um método, né? Existiu um e outro matemático foi desenvolvendo e outro já veio com outras teorias e foi modificando até chegar nessa matemática que temos hoje, né? Então, tem vários conceitos, né? Foi, né, modificando daqui e dali, até chegar no que temos hoje. Diante disso, foi produzido um texto didático, tomando como base os principais pontos organizados no diagrama. A partir desse material, elaborou-se uma aula que tem como foco mostrar como era realizada a multiplicação em civilizações antigas, como a egípcia, em constante, né, diferente, constatando com os métodos utilizados na atualidade. Então, a partir daquele diagrama, de todas as pesquisas que a gente fez, que foi descobertas várias, vamos dizer assim, vários contextos matemáticos, né? Várias maneiras de fazer, foi decidido, né, em elaborar um texto que mostrasse um determinado assunto matemático, como era feito antes, né, e como é agora, para que os alunos pudessem olhar, ter essas duas visões, de como começou essa multiplicação, né? Como era antes, como é agora. O ponto 3 é o texto apresentado em sala de aula. Foi elaborado um texto, né, que tem uma parte mostrando como era essa multiplicação lá no Egito, que no caso no Egito, por exemplo, a multiplicação era feita por meio da duplicação sucessiva, pegava o número e ia duplicando, faziam-se duas colunas, né, iam multiplicando aquele número e depois faziam uma soma, e assim achava o resultado daquela multiplicação, né? Então, primeiro, uma explicação breve de como era uma demonstração, com exemplos. No texto elaborado, tem todos os exemplos, mostrando também as duas colunas que eram feitas, as contas que eram feitas. E logo após, a multiplicação nos dias atuais, que hoje a multiplicação ela é entendida como a soma sucessiva de um número por ele mesmo,
né? Por exemplo, no caso que a gente fosse multiplicar 5 vezes 7, iria pegar esse 5 e repetir ele 7 vezes e ia somar, até que iríamos chegar ao resultado de 35. Então, mostrar esses dois exemplos, tanto do egípcio, que ia duplicando aquele número, e como a multiplicação de hoje, né? Dando como era feito e como é atualmente. Tomando esse texto como exemplo, podemos desenvolver outros com diferentes temas apresentados aos docentes, como a matemática era, como surgiu e como se transformou até os dias atuais. Então, com base nesse texto, dá para a gente elaborar também outros, né? Mudando o assunto, mostrando para aquele aluno como era essa matemática antes, como foi o começo dela, né? E aonde ela está hoje, e já mostrando hoje, né, os métodos que a gente utiliza hoje. Ponto 4, no caso, o plano de aula em si. Esse plano de aula que eu elaborei tinha como público-alvo o ensino fundamental 2, no caso, uma turma de 6º ano, teria duração de 2 horas aulas. O objetivo geral seria apresentar a multiplicação por meio da história da matemática, né? O objetivo específico, mostrar como a multiplicação era realizada no tempos dos egípcios e apresentar como é feita a multiplicação atualmente, utilizando os métodos mais comuns, né? Então, aqui a gente poderia ver, está afirmada a história da matemática, né? Porque a gente ia apresentar essa multiplicação utilizando o recurso da história da matemática, né? E analisar junto com esses alunos como era feito no tempo antigo e como é feito agora. A metodologia de ensino seria uma aula expositiva sobre o tema, né, com base no texto, anteriormente foi citado, foi elaborado esse texto. Também resolução coletiva de exemplo, envolvendo a multiplicação, utilizando os dois métodos apresentados, tanto o histórico como o atual, né? Então, no decorrer daquela apresentação dos assuntos, mostrasse exemplo e respondesse junto com esses alunos, né, como que era feito e como é feito agora. E a avaliação, né, seria a participação nas discussões e atividade proposta, que seria o envolvimento desses alunos na aula, também a observação do desenvolvimento e compreensão dos conceitos, né, seria através de uma atividade, né, que mostrando para eles, né, que fossem resolvidos atividades com os dois métodos, tanto o método dos egípcios como o método atual, para que eles pudessem mostrar que realmente compreenderam como é feito, né? Também a aplicação correta dos métodos de multiplicação apresentado, que aí eles mostraram que realmente conseguem fazer essas duas multiplicações, ver como era antes e fazer de agora. E o recurso didático seria o quadro branco e pincel marcador. Ponto 5, que é a conclusão. Com essa proposta de intervenção, venho mostrar como é possível utilizar a história da matemática como recurso didático, por meio de aulas que envolvam os docentes com um contexto histórico. No caso, apresentar a história da matemática, né? Não só, igual foi falado no começo, não só mostrando uma data, um personagem, não. Trazer um olhar para que os alunos possam olhar como era essa matemática antes, né, como o número foi desenvolvido, o porquê daqueles números, né? Concluo assim que a história da matemática não está separada da matemática em si, pois esta não se resume apenas a cálculo, mas também envolve contexto histórico, culturais e sociais. Então, podemos ver, né, que a matemática não é só cálculo, né? Tem muito cálculo, mas também dá para envolver a história da matemática em si, né? Com todos esses contextos históricos, culturais e sociais que a matemática tem. Uma determinada matemática foi desenvolvida durante vários períodos, né? Em várias épocas. Espero que esse trabalho possa servir de exemplo para os outros professores e outros alunos em formação, né? Quando começou essa matéria de História da Matemática, eu vi que a história da matemática que eu conhecia dos meus estudos anteriores era uma história da matemática superficial, era só por cima, com alguma data, com algum autor.
Mas a partir do curso em si mesmo e do planejamento desse plano de aula, que tem como base a história da matemática, eu consegui ver que através dela dá para se explorar mais ainda, dá para fazer com que aqueles alunos tenham uma curiosidade, tenham um interesse, né? Desenvolvam assim um interesse pela matemática. Não pense nela só mais como um cálculo, só cálculo, não. Mas assim eles conseguem compreender, entender de onde veio, por que veio, qual foi a necessidade de surgir essa história da matemática.